Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Masterclass autêntica. Hoje nós temos a nossa primeira Masterclass do ano de 2019, janeiro de 2019. E a nossa Masterclass, o assunto nosso de hoje vai ser autoestima. Eu vou contar para vocês os segredos da autoestima feminina. Eu estava conversando aqui com as participantes de hoje, falando que eu não tenho o objetivo de trazer uma informação assim, que vocês já sabem, algo que já está em praticamente quase todos os vídeos, mas eu quero trazer algo a mais. Eu quero trazer alguns segredos, algumas coisas que às vezes passa pelo nosso dia a dia e a gente não percebe. Jaque, mas por que você quer falar logo de autoestima, esse começo do ano, já que você trabalha tanto sobre relacionamento amoroso? Tu podia tanto começar falando sobre relacionamento amoroso, mas é porque esse assunto é um assunto tão importante, porque a autoestima, ela está totalmente ligada às conquistas. Isso já está comprovado cientificamente. Vários pesquisadores já viram essa relação profunda entre autoestima e conquistas. E nesse começo do ano, eu não sei as participantes daqui, mas nesse começo de ano, o que a gente faz? Esse começo, deixa eu só ver se eu consigo. Consegui. Nesse começo do ano, a gente começa a fazer o quê? Metas. A gente começa a estabelecer metas, a escrever ali as nossas metas. A gente fala sobre quantas vezes que a gente pega ali várias aulas falando sobre isso. Mas eu também estava conversando aqui nos bastidores com as participantes que não é importante apenas a gente saber conquistar. Porque às vezes a gente até conquista, mas é importante a gente saber conquistar e manter as nossas conquistas. Nós seremos mulheres que conquistaremos, nós conquistamos e conquistaremos ainda mais, e nós manteremos as nossas conquistas, ao ponto das pessoas ao nosso redor também desfrutarem das nossas conquistas, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho. Então, por isso, esse assunto é tão fundamental. E, Jaque, mas por que a autoestima está ligada a conquistas? Porque uma coisa parece que não tem a ver com a outra, mas tem tudo a ver. E hoje eu vou te mostrar essa anatomia da autoestima. Eu vou ver se eu mudo aqui um pouquinho da minha tela. Ok, assim dá para ver a participante que chegar. E por que, então, a autoestima está ligada à conquista? Porque as nossas conquistas, elas são feitas através de escolhas. É através de escolhas que as nossas conquistas são feitas. E quem está influenciando as nossas escolhas? A autoestima. A autoestima, ela influencia as nossas escolhas e as nossas escolhas é que irão resultar nas nossas conquistas. Então, eu não sei se já aconteceu com você, mas todas essas perguntas que eu vou te fazer agora, já aconteceu comigo. Então, quando a gente tem uma autoestima baixa, o pessoal está chegando aqui, quando nós temos uma autoestima baixa, deixa eu ver aqui, só deixar no... Quando nós temos uma autoestima diminuída, nós temos uma tendência a se recolher. Então, quando eu estava fazendo essa aula, eu comecei a me lembrar, a pensar em mim, né? Porque não tem um exemplo melhor do que eu, que fiquei praticamente a vida inteira com autoestima baixa. Então, vamos supor, numa reunião, no seu trabalho, quantas vezes, eu falo, no meu caso também, eu já vi muito disso em alunas e pacientes do consultório. A pessoa tinha uma grande ideia numa reunião de trabalho, ela tinha, assim, uma saída, ela tinha uma ideia, mas naquela reunião, por causa daquelas figuras de autoridade, por causa das pessoas ao seu redor, ela não falava. Então, quantas vezes a gente deixa de dar a nossa opinião? Por quê? Porque a gente, não, eu tenho medo, não sei se a minha ideia é boa, mas eu acho que vão me criticar, eu vou passar vergonha com essa
ideia minha, nada a ver. E a gente vai o quê? A gente vai e se recolhe. E assim nas outras áreas da nossa vida. Às vezes você está interessado, né, ou interessada num rapaz, uma pessoa, né, num homem, aí você fala assim, aí alguém até te cutuca assim, fala assim, olha, fulano de tal, assim, eu acho que ele tá afim em você, ele tá te olhando tanto, ele me perguntou sobre você. Aí, muitas vezes, com a autoestima baixa, a gente fala assim, não quero relacionar com ninguém, não. Já sofri demais. Não, aquilo ali é muita areia pro meu caminhãozinho. E quantas vezes, durante a nossa vida, a gente está deixando de dar nossa opinião, a gente está deixando de ter iniciativa, às vezes até vem alguns pensamentos que você fala assim, gente, eu estou tendo tantas ideias aqui na minha empresa, ou eu estou tendo tantas ideias aqui na faculdade, né, nesse grupo de trabalho, mas eu não vou dar a minha opinião. Eu não vou falar o que eu estou sentindo. Às vezes você está sentindo, tendo mal-estar ali no seu ambiente, mas não tem coragem de falar, olha, não tá legal. Por quê? Porque a autoestima tá o quê? Tá baixa. Então, eu quero encorajar vocês a examinar como é que anda a autoestima de vocês, né? Como é que, por isso que eu quero fazer agora esse mapeamento da autoestima, né? Essa anatomia da autoestima, para que vocês possam se avaliar. Fechado? Então, os seus áudios estão desligados, né? Nem vai dar para ouvir. Mas eu vou abrir o microfone de vocês logo, logo, a partir dessa explicação. Beleza? Gente, não tem ninguém falando, mas eu espero que sim. E no final eu vou responder todas vocês. E até esqueci de me apresentar. O meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga especialista em inteligência emocional e autoestima feminina. E o pessoal meu vai chegando aqui um pouco mais atrasado. E deixa eu só ver aqui o microfone. Olá, Diana, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar o microfone de vocês desligado um pouquinho, só para eu explicar para vocês agora sobre a anatomia da autoestima. Milena, tudo bem com você? Não está dando para te ouvir, eu não sei como é que está seu microfone. Então, vou lá e depois eu cumprimento vocês melhor. Bem, a primeira fase da autoestima feminina, né? Qual que é a primeira fase? Às vezes você já teve uma autoestima melhor na sua vida, talvez você venha de uma autoestima um pouco melhorada, porém depois de algumas decepções, a autoestima vai diminuindo. E na primeira fase, que eu queria deixar bem claro para vocês, é que muitas vezes, em algum período da nossa vida, nós temos sonhos. Quantos momentos da nossa vida, talvez numa adolescência, talvez na sua infância, talvez ali no começo da sua juventude, ou às vezes 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente tem o quê? A gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem propósito. Quando vira o ano, a gente começa a falar, nossa, eu tô cheia de ideia, tô cheia de vontade de fazer as coisas, né? Nossa, tô tão inspirada a fazer novos projetos. Então, essa primeira fase, as ideias surgem. Porém, quando começam a vir as ideias, talvez você pode até anotar essas ideias, se empolgar pelas ideias. Porém, na primeira fase, já começam a vir as desculpas. Então, eu queria que você começasse a examinar a sua vida se você não está nesse momento em que as ideias vêm, mas vêm também as desculpas. E qual tem sido, qual ouvido você tem dado, né? Você tem obedecido a quem? Quem está te convencendo? São as desculpas ou são seus sonhos e projetos? Então, a primeira fase vem com as desculpas. Então, vamos supor, você está ali na sua família. E aí, ou então aquele exemplo que eu dei da empresa. Você está numa reunião de trabalho e você teve uma ideia boa lá para dar no seu trabalho. Você teve uma ideia boa para dar para a sua equipe. Mas você pensou assim, mas eu não posso falar não. Porque se eu falar, eu posso... o pessoal vai ficar... vai me olhar torto.
Então, eu não posso falar. Isso é uma desculpa. Ah, mas eu não posso falar. Às vezes você está passando por algum momento em que você precisa dizer não para alguém. E aí vem uma desculpa. Ah, mas eu não posso falar isso com fulana, porque ela é muito sensível. E aí, se eu falar com ela, ela vai ficar magoada comigo. Então, quantas vezes você tem dado desculpas? Então, as desculpas, ela vem nessa primeira fase. Então, a primeira fase vem um monte de sonhos, projetos, mas vem também as desculpas. E essas desculpas... Olá, Michele! E essas desculpas, elas vão engolindo, elas vão destruindo as metas e os sonhos. Então, às vezes, a gente tem falado aqui, a Iesa falou, a Mel falou a respeito de emagrecimento, a respeito dessa meta na área da saúde. Então, quantas vezes a gente vai falar assim, não, mas eu não vou na academia hoje, porque a minha amiga vai na minha casa justamente nesse horário. Poxa, mas por que você não fala com essa amiga? Dá para vir meia hora depois? Ô, amiga, dá para você vir depois, né? Dá para você ou ir comigo, até fazer uma caminhada comigo? Não, mas a primeira fase é quando as desculpinhas vêm e te convencem. E agora eu quero olhar muito bem para vocês. A maioria das vezes, preste atenção, as desculpas daquelas metas que você colocou, as desculpas são muito racionais. Nessa fase, as desculpas são racionais. E depois que você obedece às desculpas, vai vir um sentimento de culpa e um sentimento de tristeza. Às vezes vai vir pensamento assim, ô gente, por que eu não dei minha opinião lá naquele grupo? Aí depois que já passou a reunião, aí você fica pensando, gente, mas por que eu não falei? Gente, nossa, eu me encontrei com aquele rapaz, eu tô namorando e tem uma coisa que tá me incomodando, mas eu não falei. Nossa, eu sou boba demais. Eu devia ter falado. Gente, o que tem que ter falado? Não, eu vou treinar no espelho e vou falar. Aí chega lá, a pessoa fala, não. Ela inventa mais uma desculpa racional. Não, porque agora não é hora de falar isso, porque eu vou esperar o dia para falar e fala. Às vezes não. Então, a primeira fase é quando vem as desculpas racionais e essas desculpas estão demolindo, elas estão comendo, elas estão destruindo as suas metas. Porém, existe uma força dentro de você que você fala assim, não, mas eu quero. Porém, tantas vezes você é engolida pelas suas desculpas, tantas vezes, durante tantos meses ou tantos anos, ao ponto de vir a segunda fase, que é a fase do quê? As ideias vão começar a diminuir. Então, às vezes, você pode estar passando por um momento em que muitas alunas falam comigo, Jaque, estou desanimada. Jaque, estou desanimada, estou desmotivada. Então, muitas vezes, essa desmotivação está vindo dessa autoestima mais baixa, que não está permitindo com que você comece e termine. Mas você será uma mulher conhecida como uma mulher que começa e uma mulher que termina. Então, você está aqui nessa aula porque você tem interesse, porque você tem força para começar e terminar. Então, eu estou te dando agora instrumentos, consciência, para que você saiba que essas desculpas são seus inimigos. Que essas desculpas são mimimi. E que a partir de agora você pode escutar as desculpas e dizer assim, eu sei, mas eu não vou obedecer essas vozes. A partir de hoje, se eu coloquei uma meta, eu vou atingir essa meta. Se eu coloquei no meu coração que eu vou falar para essa pessoa, eu vou conseguir encontrar o momento certo e eu vou falar. E a terceira fase, daqui a pouco eu vou abrir o microfone de vocês. A terceira fase, pessoal, então a segunda fase, a pessoa começa a ficar desmotivada, ela começa a ficar assim,
mais angustiada, mais ansiosa. E a terceira fase é a pior fase. É a fase onde você não tem crédito com você. E nem as pessoas. Então, quando você fala assim, não, mas eu tô pensando em fazer um curso de inglês. Tô pensando. Aí já vem uns 4 lá da casa e fala assim, você já falou isso tem uns 10 anos. Aí a moral já tá caindo. Porque você já falou tantas vezes isso e as pessoas não estão acreditando mais em você e nem você está acreditando em você. Essa é a terceira fase. Então, a terceira fase não é apenas a gente caindo em descrédito. É a gente e os outros. Né? Às vezes você é mãe, né? E fala assim, mamãe de novo tá com essas ideias malucas. Então, muitas vezes, essa terceira fase é a fase que eu gostaria que vocês começassem a falar assim, já que eu não vou chegar nessa fase. Ou então, você que está nessa fase, você vai sair dessa fase agora. Porque essa terceira fase é quando nem vem ideia mais. É quando você já perdeu essa potência de criatividade. Eu nem tenho sonho mais. Tá tudo tão difícil. Gente, eu escuto tantas seguidoras falando comigo. Jaque, seguidoras dizendo assim, para só abrir aqui para mais uma pessoa entrar. Eu escuto tantas pessoas me chamando aqui, falando assim comigo, Jaque, eu desisti de amar. Essa é a terceira fase. Ela já desistiu. Entende? Então, eu estou explicando agora para o pessoal, e se você está chegando agora, você pode assistir a reprise, né? Eu vou dar um resuminho básico agora, mas nessa terceira fase, é uma fase em que o seu descrédito, você não tem mais crédito com você mesma. Você já não acredita mais em você. E o reflexo disso é que você também vai passar a não acreditar mais nas pessoas. Olha aí o perigo. Eu não acredito mais nas pessoas, no ser humano. Aí você começa um relacionamento amoroso, você já começa com os 2 pés atrás. Mas eu não sei. Aí a pessoa te elogia, aí você vem com uma cara assim assustada, uma cara assim desconfiada. Gente, mas relaxa. Não, mas é porque fica o quê? Com o pé atrás. Por quê? Por que esse pé atrás? Porque você já foi o quê? Sabotada tantas vezes por si mesma que acaba você caindo em descrédito com você. Aí eu vou abrir o microfone agora. E aí vai vir algo que vocês falam muito para mim. Jaque, eu quero ter metas, eu quero ter propósitos, eu quero ter sonhos, mas eu preciso de apoio. Eu preciso de alguém para me apoiar. Por isso que eu tô até querendo, assim, sabe? Um namorado, um marido, um companheiro que me apoie. Não é assim? Tô precisando de apoio. Jaque, o pessoal me critica. Jaque, mas eu queria que o pessoal não me criticasse. Eu tenho medo dessa crítica, o pessoal fala tanto. Mas isso não começou assim. Isso começou lá atrás, você se sabotando, e agora tem mais uma desculpa para se sabotar de novo. Então, agora eu vou abrir os microfones para saber se vocês conseguiram identificar alguma coisa de vocês no que eu disse. Se você está na fase 1, na fase 2, na fase 3, se você tem alguma pergunta sobre isso, porque aí eu vou responder um pouquinho de vocês e já vou para a última fase, né? A última fase não. Aí eu vou falar como que a gente vai sair dessa autoestima baixa, tá bom? Então, quem quiser falar, eu vou abrir os microfones agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir tudo de uma vez. Alguém? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, não tô conseguindo abrir os microfones. Opa, abriu. Ou se vocês quiserem, se vocês sabem abrir o microfone, do lado aqui tem um microfone aqui embaixo, por aqui, e do lado vocês podem abrir, se vocês quiserem. Tem alguma pergunta sobre
sobre isso que eu disse agora? Ou acontece isso com você? Acontece. Bom, comigo também sempre acontece. Peraí, tem um monte de voz aqui. Quem falou? Oi? Quem vai falar? Eu. Michele. Conta, Michele, como é que é com você? Comigo isso sempre acontece, já que diariamente eu tenho traumas que só agora, depois de 10 anos que eu passei num psiquiatra, ele diagnosticou que eu tenho um transtorno emocional estável. Devido a isso, assim, minha autoestima é muito baixa. Eu posso estar com a melhor roupa, mas eu tô me sentindo feia. Meu cabelo pode estar lindo, mas eu sempre tô me sentindo feia. Eu posso estar, tipo, eu posso ter tudo que eu sempre quis ter, mas sempre nunca tô satisfeita. Eu Uhum. fico chorando facilmente. Eu entro em estado, assim, digamos que de depressão, fico trancada dentro do meu quarto. E Começa. você já se pegou se sabotando? Fala assim, ah, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você arruma aquele tanto de desculpinha e acaba se sabotando? E Sim, ficando pior sim, ainda. sim. Agora mesmo, eu tô com uns quilinhos a mais. Todo dia eu falo que vou pra academia. Todo dia eu falo que vou pra academia. Pego a roupa pra me arrumar e tal. E aí, do nada, invento outra coisa, mas eu nunca vou pra academia. E acontece não só nesse sentido da academia, mas em outras coisas também do meu dia a dia que eu, tipo, planejo, coloco numa agenda, é tudo anotado, coloco numa agenda, quando chega no final do dia, eu acabei desviando várias coisas e que Uhum. deixei de fazer, entendeu? Sim. É horrível. Acontece assim com mais alguém aqui que tem essa consciência que é uma sabotagem? Tem alguém assim que já se descobriu falando assim, gente, não, isso é desculpinha, isso aqui não é desculpa, não, é desculpinha minha. Tem Eu alguém que tem essa consciência? fico nisso. Principalmente depois que eu fiz o TAI, né? Quando eu fiz o TAI, eu falei, cara, a minha vida é me sabotar o tempo todo. Quem tá falando? Iesa, eu e Beleza. Então, para quem não sabe desse meu treinamento, ai, 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 viu? Porque no TAI, o que acontece? No TAI, mesmo que você não saiba das suas desculpinhas, eu começo a saber. Por quê? Porque lá no TAI tem um questionário. E nesse questionário é emitido um gráfico. E nesse gráfico, quem faz a análise do gráfico depende da sou coisa eu. que tava no começo. Então, aí não tem jeito. Se você não sabia das desculpinhas, você vai saber, porque eu fico sabendo de tudo, em gráfico, as desculpinhas, não é, Iesa? É verdade. É muito... Desmascaro tudo. Oh, meu Deus. Não, é incrível porque quando chegou o meu resultado, né, eu falei, cara, como tudo fazia sentido. Tudo parecia assim que eu tinha conversado contigo a minha vida toda e você sabia tudo de mim. Eu falei, gente, essa mulher é uma bruxa, só pode. É incrível, cara. E são práticas que a gente faz todos os dias, né? Tá muito no nosso cotidiano. E o pior é porque assim, quando você tem consciência, uma coisa é você fazer inconscientemente. Agora, quando você tem consciência, é aquela luta interna o tempo todo, sabe? Cara, eu tô procrastinando. Não, não é pra eu procrastinar. Mas a meta desse ano é fazer tudo direitinho. Não, e aí quando você vê, já passou 2 semanas do ano que você tinha se preparado para fazer tudo e você continua procrastinando. É muito frustrante. Tá. Então agora depois eu vou abrir o microfone de novo. Agora eu vou dar a grande chave para vocês agora. Claro que não é a única chave, né, gente? Porque como a gente já conversou, né? Quem é minha aluna já sabe que é tudo um processo. A gente não ganha uma autoestima de um dia para a noite. Mas a chave que eu vou dar para vocês vai ser uma chave que vai ser muito útil e eu vou dar agora. Então, pode desligar seus microfones, que eu vou ligar daqui a pouquinho. Vocês podem ligar daqui a pouquinho, que logo depois eu vou abrir os microfones de novo. Vamos lá. Bem, então você que está chegando aqui agora, eu falei que a autoestima, ela está totalmente ligada a conquistas. Então, se você tem uma autoestima baixa, as conquistas se tornam mais baixas.
Se você tem uma autoestima mais baixa ainda, você consegue, às vezes, até mesmo conquistar, mas não mantém. Então, por isso que eu estou conversando com vocês, para que vocês sejam mulheres que conquistam e mulheres que mantêm a conquista de vocês. Vocês serão mulheres que serão reconhecidas pela conquista e por manter a conquista. Para isso, a gente não tem que conquistar mais ou menos. A gente tem que aumentar a nossa autoestima. Então, o esforço não está na atividade. Ai, quantas horas você vai na academia? Não! Vocês não têm que ter o foco nisso. O foco tem que estar o quê? Em aumentar a autoestima, porque assim, naturalmente vai acontecer de você ter uma força maior para fazer as suas metas. Muitas vezes você está focando na conquista. Ah, na conquista amorosa. Ah, mas deixa eu fazer um esforço para ele gostar de mim. Ah, eu vou fazer um esforço para me notarem no meu trabalho. Ah, mas eu vou fazer um esforço para emagrecer. E às vezes você não está prestando atenção em algo que é sua autoestima. Por isso que eu estou falando assim, ei, hello. Entendeu? Diana, você tá quietinha, manda um tchau aí para mim. Ai, que gracinha demais, gente. Então, gente, desculpa, mas né, a gente se pega assim, quando vê assim, dá vontade de pegar e conversar, mas eu sei que não pode, mas vamos lá. Mas eu vou te apertar, viu, Diana, lá no nosso workshop. Muito abraço. Com certeza. Então, o que acontece, gente? A gente tem que saber onde que a gente vai focar. Então, agora o que eu quero passar para vocês é chamar vocês para o foco de si mesma. É vocês se entenderem, entender o processo de vocês. Aí a ferramenta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a autoestima, né, baixa, vai fazer com que você, sem que você perceba, você vai formando como se fosse armaduras para se proteger. Tá? Às vezes você não tem consciência disso. Mas cada vez que passa, vocês pode estar formando o quê? Uma armadura, como se fosse uma bolha. É como se fosse, mas eu gosto de falar armadura. Alguma coisa para te proteger. Entende? Então, as desculpas vêm para que você não entre em alguma área de risco. Entende? Então, se você corre o risco de chegar na academia, ver um monte de mulher magra, mulher lá com barriga de tanquinho, e você se sente mal quando você vai lá, porque você vê que sua barriga não está de tanquinho, então você chega lá, ou então você chega lá e fica se cobrando, poxa, eu não deveria ter comido aquele doce, poxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Ah, mas olha só, esse cara que eu comecei a ficar com ele não me ligou até hoje. Ah, então quer saber, da próxima vez eu não vou chamar ninguém para sair mais, porque o problema fui eu que fui muito oferecida. Então, o que vai acontecendo? Toda vez que a gente se fere, digamos assim, nas circunstâncias da vida, a gente tem uma tendência automática a fazer o quê? A ficar numa zona de conforto, a ficar dentro de casa, a tipo, não quero conversar com ninguém. Ah, mas eu não vou me expor. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje? Quero firmar esse compromisso com vocês. Essa armadura que você criou é uma armadura que pode te proteger, mas que vai chegar um momento na sua vida em que essa armadura não te serve mais. Essa armadura fica pesada, essa armadura tira, você começa a olhar tanto para aquela armadura que você não sabe mais quem você é. E como é que você vai ter uma autoestima se você nem sabe quem você é? Então, esse é o momento no começo do ano de você tirar essa armadura. Então, eu quero firmar o compromisso com vocês de fazer apenas uma coisa só uma. Se arrisque mais. Se arrisque mais. É a única coisa que eu peço para vocês.
Se arrisque um pouquinho mais. Comece a acreditar mais em você. Se arriscar, acreditar em você. Se ninguém acredita em você, arrisque um pouquinho mais em acreditar em você, um pouquinho mais. Se você tinha 3, 4 metas no dia, se você conseguiu uma meta, comece a acreditar e comece a se valorizar por esse pouquinho que você conseguiu. Entende? Não se proteja tanto. Pare de se proteger tanto. Se arrisque mais. Porque no momento que você começa a se arriscar, é que as coisas começam a acontecer. No momento que você arrisca e você fala assim, vamos supor, você tem... eu escuto muito isso, né? Ah, Jaque, mas eu queria tanto falar, mas eu não tenho coragem para falar. Fale. Fale. E no momento que você vai falar, nessa reunião, se você sentiu nessa reunião, falei, gente, eu tenho uma ideia, mas eu vou falar. Eu vou falar, tô nem aí. Eu não tô nem aí. O pessoal pode me chamar de estranha, mas eu vou falar. Fale. E quando você fala, e ali as pessoas vão te olhar assim, porque no começo vai assustar, né? Gente, mas fulana nunca falou na sala de aula, ela nunca falou. 8º período, ninguém nem sabe a voz dela. Chega e fala. E no momento que você falar, se arrisque a ter essas experiências. Às vezes você tem a resposta que as pessoas precisam. Você tem a resposta. Às vezes, pelo seu perfil, você pode ver coisas que as pessoas não estão vendo. Você é um tesouro que precisa ser exposto. Você é um tesouro que precisa ser exposto não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de... Ai, como é que fala? Como é que fala, gente? No sentido, assim, de... As pessoas precisam de você. Entende? Tem pessoas, tem relacionamentos amorosos, né? Tem ali homens, tem ali empresas, tem sala de aula, tem filhos que precisam de você. A sua história, ela fez você mais forte, fez você mais sábia. Porém, você tem que tirar um pouco o olho, você tem que tirar um pouco o foco dessa dor, desses medos, dessa incredulidade. Não acredita em ninguém. Vamos lá, abre os microfones aí que eu quero conversar com vocês agora. Ai, ai, ai. Não dá para você ficar... eu sei que tem 2 públicos aqui. Tem um público de mulheres que são mais caladinhas, mais tímidas, que têm mais medos, e outras mulheres que às vezes são impulsivas demais. E todos os 2 públicos precisam adquirir esse autoconhecimento para quê? Para que vocês e eu possamos ser mulheres moderadas. Entende? A gente não precisa se expor de um jeito impulsivo, mas a gente não vai se esconder mais. Não dá para se esconder mais. Essa armadura, ela pode ter servido para a sua vida durante muito tempo, mas agora não dá mais. Ok? Bem, aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês estão dispostas a abrir mão da armadura? Sim. Vocês conseguem reconhecer que muitas vezes essas desculpas, elas vêm para proteger vocês de situações novas ou de situações difíceis? Sim. Muitas vezes para fazer drama também. Conta aí, Michele. Eu não é. É, sim. Meio que para chamar um pouco da atenção do outro. Aí a gente acaba se fazendo de vítima. Não é E isso não é bom pra gente, pra gente. né? Entende? Só quem perde
reagente, é horrível. Então, eu quero firmar um compromisso com vocês. Eu quero firmar um compromisso com vocês. E eu vou... você que está participando aqui comigo, ao vivo, eu vou dar para vocês um livro que está me ajudando, assim, gente, está me ajudando demais da conta. O livro se chama Coragem, da Brené Brown. Coragem de ser imperfeita. Eu comprei esse livro. Quem comprou? A Mel, eu tô lendo o da Codependência, Nunca Mais, que é maravilhoso. E eu comprei esse daí que eu vou ler depois também. Mel, vocês, né? Tem algumas pessoas aqui que são minhas alunas. A Diana é minha aluna, não é, Diana? Sou, sim. A Mel, a Iesa, Vivi, você também é minha aluna, não é? Do Desafio Mulher Confiante? Do TAI. Do TAI? Então, e tem outras pessoas, e eu sempre trabalho com elas, não apenas no treinamento que elas adquiriram, mas eu caminho junto, né? E mês passado, em dezembro, nós trabalhamos muito a questão da dependência emocional. E agora eu vou trabalhar com vocês, né, principalmente as alunas, a questão desse livro. E eu quero trazer mais discussões sobre esse livro. Por que esse livro, gente? Porque esse livro vai nos encorajar a se reconhecer como imperfeita. Foi aquilo que você falou, Michele. Nenhuma de nós aqui, nós não nos sentimos suficientes. Uhum. Não existe isso. Ai, graças a Deus, que peso que saiu de mim. Porque eu achava que era só comigo. Eu falava assim, não, gente, não, mas eu tenho que fazer um pouquinho a mais esse... Entende? Uhum. Então, esse é meu convite para vocês. É o convite em sair um pouco mais dessa zona de conforto e se arriscar mais. Tem alguém que sente que precisa se arriscar mais esse ano? Eu quem? Eu também. Viviane. Vivi, em qual área que você precisa se arriscar mais? Eu acho que principalmente no amor, eu preciso me arriscar mais. E também preciso me arriscar mais no trabalho. Eu tenho muita dificuldade para falar, né? Você está falando do falar e eu tenho essa dificuldade, realmente. Muita dificuldade em falar, eu não consigo me expressar. E principalmente na parte amorosa, um tempo atrás eu conheci um rapaz e ele me falava assim, você tem alguma coisa que não deixa ninguém se aproximar de você. E essa coisa sou eu mesmo, né? Essa armadura, né? Exatamente. E eu sei que eu perdi muita coisa e estou perdendo por conta dessa armadura. E eu quero, e isso não é de agora que eu estou querendo tirar. Mas assim, sabe quando você não encontra um caminho para você conseguir se livrar dela, né? Como que você faz para tirar isso? Isso para mim está sendo a maior dificuldade. Então, que bom que você vai para o workshop Novo Eu, Uma Nova História, porque lá, gente, lá são 10 horas de treinamento, né? Eu não aguentar 10 horas, meu povo. São 10 horas de treinamento. Então, assim, dá para eu passar muito mais conteúdo para vocês e dentro desse formato passo a passo. Eu tô com minha apostila aqui e aí depois eu vou passar para vocês. Por quê? Porque são ferramentas para que vocês possam ter mais, para saber mais onde que vocês... não vou mostrar aqui não, porque aqui é pequenininho. Depois eu vou mostrar nos stories. Porque existe sim, gente, uma forma de sair dessa armadura. Mas o que eu queria hoje, já que eu não posso falar durante 10 horas aqui, mas no workshop eu vou falar. Vai adiantando aí um pouquinho, já que eu não vou poder comparecer. A primeira coisa, o primeiro passo nosso é a decisão. E vocês ficam preocupadas, como que eu vou fazer? Jaque, como que eu vou fazer? Não, o mais importante não é o como. O mais importante é você decidir sair e quebrar essa armadura. Não é o como você vai saber.
Mas primeiro tem que partir por uma decisão. Vocês entendem isso? É vocês falarem assim, ó, chega, eu já cansei dessa desculpinha, chega, eu sei que eu vou errar, eu sei que é difícil, mas não dá mais para eu carregar essa armadura. Então, é você entrar nesse estado de decisão. Enquanto você não decide, você ainda vai encontrar as desculpas. Mas você tem que decidir a permitir que essa mulher saia. Entendeu? Essa mulher já quer sair. Se vocês estão aqui comigo, é porque já existe esse desejo forte no coração de vocês. Agora vocês vão dormir hoje com essa pergunta. É o seu momento? É o seu momento de quebrar a armadura? Eu tenho certeza. Pense nisso. É a Vivi que falou? Isso. Eu tenho certeza também, porque ela foi a primeira inscrita lá em dezembro. Eu vou lançar pô, gente, é rápida, né? Então, é uma decisão, tá? O primeiro ponto, então, é uma decisão. O segundo ponto é entrar nesse estado de se arriscar. Entende? Jaque, mas eu não sei o como. Não tem problema, você vai encontrar o como. Mas você está aberta a se arriscar? Não é? Entende? Eu acho que a partir do momento em que a gente abre, a gente começa a ver as oportunidades, né? Quando a mente está fechada, a gente não consegue enxergar nada. Então, fica difícil você encontrar um norte, encontrar por onde começar. Então, eu acredito que quando a gente abre a nossa mente, talvez a gente se abra para as oportunidades, né? Quem falou isso? Iesa. Quando... Ai, tô até arrepiada. Quando eu estava fazendo essa aula, e eu não ia compartilhar isso com vocês, mas já que você começou, eu vou continuar, vou me arriscar. Eu estava, né? Eu sempre tenho o hábito de estar orando, né? Antes de me apresentar a vocês. E a imagem mental, que eu sempre tenho, assim, imagens, né? Assim, eu sou uma pessoa muito visual. E a imagem que eu tive foi tão clara de falta de visão, sabe? Que muitas vezes a gente fica tão incrédula, a gente passa a não acreditar mais nem na gente, nem no outro, nem em nada. A gente fica tão cega. E foi o que você falou. A imagem que eu via é a gente que cega. A gente não via. Jaque, mas eu não consigo. Jaque, mas Jaque, é muito difícil. Jaque, mas era o quê? É uma cegueira. Então não é momento mais da gente ser cega. É aumentar essa autoestima. É se arriscar mais. Jaque, mas eu como? Como você vai saber depois? Jaque? Oi? Posso falar? Pode. Eu tô na fase 3. Sim? Eu tô na fase 3. Aquela fase de já estou desacreditada, sem projeto. Sim. E o pior de tudo é que eu tomo a atitude e depois eu volto atrás. Sim. E essa tem sido a frustração maior. Por que eu estou sempre voltando atrás? Sim. Então, é o que eu falei agora há pouco, e aí a gente vai, para encerrar a nossa Masterclass, foi manter. Nós seremos mulheres conhecidas como mulheres que conquistam e mulheres que mantêm as suas conquistas. Entende? Porque muitas vezes a gente conquista. A gente tem atitude, mas não mantém. Quantas vezes que eu vejo em vocês entram em relacionamento amoroso, aí não, já vi que não dá pra mim. Sai, aí tem um momento de carência, o que faz? Volta. Aí vai, volta. Vai, volta. Não, vou sair do meu emprego. Não, mas eu saio ou não saio? Não, porque eu falo que saí, mas eu não saí.
não dá mais para a gente continuar essa dança. Então, Diana, que bom que você vai participar do workshop, porque ali eu vou ter um momento mais, né, um momento mais extenso para a gente conversar a respeito disso. E vai ser um assunto que eu vou trazer à tona ainda há pouco, nas próximas semanas, que vai ser, já está aqui no meu roteiro, que é para falar com vocês a respeito da persistência. Mas eu não vou compartilhar com vocês a persistência se vocês não tomarem o quê? Uma Decisão. Entende? Uhum. A decisão tem que ser maior do que a desculpa. Eu vou repetir para vocês. Viu, Mirella? Tô olhando isso aqui, viu, Mirella? Você acha que eu não tô olhando aqui, não? Ó. A decisão... Ó, gente, o microfone dela tá desligado. Mas eu vou ligar daqui a pouco. A decisão tem que ser maior. O que eu falei, gente? A decisão tem que ser maior do que a Desculpa. A desculpa. Exatamente. Viu como isso aí é só para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Eu caí, eu fiquei sem internet, eu tô na rua, aí eu perdi metade da aula. Tá, mas depois você pega, viu, Mirella? Mas a decisão tem que ser mais importante, entende? Por isso que uma das primeiras palestras que a gente vai fazer no workshop vai ser o poder da decisão. Porque não tem como eu começar o workshop se não houver a decisão. Agora, quem já está inscrita é porque já tomou essa decisão. Então, eu já estou mais tranquila. Né? A Diana já está lá, a Vivi também. Mas, então, hoje eu quero que vocês guardem e a gente fecha. A questão da decisão, vocês tomarem uma decisão. Eu não vou, esse ano mais, ficar com essa armadura que está pesada, está chato, está me sufocando. 2, eu vou me arriscar. Existe um tesouro dentro de mim e eu vou colocar esse tesouro para fora. Vão me estranhar, porque de repente, né, como diz a Michele, de repente a gente é uma coisa e de repente a gente se mostra uma mulher valorosa. Vão me estranhar? Com certeza. Com certeza. De repente a gente vai falar não. De repente, a gente vai manter a palavra. De repente, a gente vai se vestir melhor. De E vai repente, ficar linda. de repente, a gente vai persistir um pouquinho mais. E é nesse passo a passo, um passinho, as pessoas vão estranhar, as pessoas vão falar assim, mas o que está acontecendo com você? Algumas pessoas vão falar assim, não, mas você está piorando, viu? Outras pessoas vão falar assim, nossa, mas você está diferente, nossa, vamos se aproximar mais de você. Independente do público, independente das pessoas, você vai tomar uma decisão de colocar esse tesouro para fora. E sabe o que acontece quando a gente coloca o tesouro para fora? É o que a Iesa falou. A gente começa a reconhecer mais possibilidades e mais tesouros virão para nós. Mais amizades virão para nós. Mais experiências, só para terminar aqui. Foi o que a Iesa disse, mais experiência, porque os nossos olhos estarão abertos. Nós não teremos mais medo. Nós veremos oportunidades em lugares que a gente nunca viu. A gente vai começar a ver outras... É como a Iesa falou mesmo, a gente vai ver possibilidades novas. Aí, por isso que eu digo para vocês, o como vai vir. Como vai vir? É como a Iesa falou, os olhos vão se abrir para as novas possibilidades. Isso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é, será que essa mulher está realmente decidida? Então, vou responder algumas dúvidas e a gente fecha daqui 5 minutos. Gente, tem gente chegando agora, atrasada essa aula. Tem alguma dúvida
Pode ir. Pra gente, 5 minutinhos para eu responder vocês. Dúvidas? E eu quero passar para vocês o livro A Coragem para Ser Imperfeita, da Brené Brown. Eu vou passar para vocês gratuitamente o e-book. Tem gente que não gosta de e-book, né? Tem gente que gosta de livro, assim, papel, né? Mas eu mando o e-book e depois você compra lá com um papel. Só para você começar a leitura para ver se você vai gostar. E também quero ressaltar as últimas vagas para o workshop. Então, se você sentiu que é o seu momento, se você sentiu que esse é o momento dessa decisão mais profunda, de sair da sua casa, sair do seu estado. Gente, a Diana está saindo de onde, Diana? Da Bahia. Da Bahia. Eu estou em Belo Horizonte. Quando eu digo que vocês têm um tesouro, vocês podem achar que eu estou forçando a barra. Mas eu não estou. O que move essa mulher para sair da Bahia? Para chegar em Belo Horizonte, para se descobrir? É ou não é um tesouro? É. É um tesouro, algo dentro dela, valoroso, que quer sair, que quer se manifestar. E esse grupo de mulheres que já são decididas, que já são corajosas. Entende? Então, muitas vezes você fala assim, Jaque, mas eu tenho autoestima tão baixa. A sua autoestima é baixa porque você não se conhece. Porque a partir do momento que você olha o seu tesouro, você mesmo vai se assustar. Assim, gente do céu, mas fui eu que falei aquilo? Gente, nossa, eu falei uns negócios que nem eu entendi. Porque o seu tesouro maravilhoso está sendo... Você já decidiu doar o seu tesouro. A sua sabedoria, a sua beleza. Entende? E é essa palavra de encorajamento, essa palavra também de confronto que eu tenho para vocês essa noite. Tem alguma pergunta? Ó, 2 minutinhos, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que vocês acharam da aula? Eu amei. Foi uma experiência maravilhosa. Adoraria ir por choque, mas devido ao meu trabalho e como eu moro muito longe, né? Eu sou do interior do Ceará, então dessa vez não vai ser possível ir. Mas a primeira vez que eu tive contato contigo pelo Instagram e que a gente começou a se falar pelo WhatsApp, e um programa que eu cheguei até a comprar, seu, assim, me ajudou muito, vem me ajudando muito, e quando eu tô numa psicóloga, assim, pessoalmente, cara a cara, uma das coisas que eu falo, olha, tá vendo esse contato aqui, esse WhatsApp aqui? Aí eu mostro pra psicóloga e falo, essa pessoa aqui é uma das pessoas que me ajuda demais, mesmo distante. Eu não sabia o significado do amor próprio. Olha a minha cabeça, eu achava que amor próprio era uma outra pessoa. Entregar de corpo e alma a outra pessoa. Então, depois que eu te conheci, eu sei o que é o amor próprio. Eu passei a me valorizar mais, a gostar mais de mim. Minha autoestima não tá no ponto que eu quero, mas eu sei que devagarinho ela vai chegar lá. Então, assim, cada dia é um aprendizado novo e eu fico assim encantada com tudo. Eu só tenho a te agradecer por ter cruzado na minha vida e no meu caminho, mesmo distante. Muito obrigada. Ai, que gracinha. Então, é isso mesmo. É cada dia um pouquinho. A Mirella está me perguntando aqui no chat, que talvez seja a pergunta de vocês. Como aceitar o lado que eu chamo de sombrio, né? Que seria os meus defeitos e pensamentos negativos. Bem, quem estiver interessada
né, nessa aula sobre... Ah, ela caiu. A Mirella voltou. Oh, meu Deus. Caiu, Mirella. Voltou, né? Eu voltei, eu caí, que eu tô roteando pelo celular da minha mãe aqui, aí tá tudo travando, tudo caindo. Tá. Mirella, quem quiser, eu tenho uma aula só sobre pensamentos negativos, porque é pano para manga. Então, quem quiser, eu vou passar essa aula sobre pensamentos negativos, tá bom, Mirella? Vou te passar. Mas tem que Pra mim pedir? também. Opa, eu aceito, obrigada. Tá, quem quiser a aula sobre pensamento negativo, eu vou mandar, mas eu não vou mandar para todo mundo, não. Vou mandar só para quem me pedir, porque essa aula é uma aula paga, mas eu vou dar gratuitamente para vocês. Mas só para vocês entenderem, o que a Mirella falou faz muito sentido. A gente tem que decidir colocar à luz os nossos pensamentos. A gente não pode simplesmente concordar com todos os pensamentos que a gente tem. Porque tem pensamento nosso que realmente é negativo. Aí você pode falar assim, Jaque, mas eu preciso aceitar, né? Todo mundo tem o seu lado sombra, né? Que outro dia eu posso até falar sobre o lado sombra de todo mundo. Não. Mas hoje eu quero focar o pensamento negativo mesmo, não é o lado sombra, não. Porque esse lado sombra, a gente vai tratar na vulnerabilidade, que é você estar no estado de vulnerabilidade e aceitar essa vulnerabilidade. E aí o livro vai ajudar vocês, tá bom, Mirella? A expor, você... igual no meu caso, eu achava que era um grande defeito meu, porque eu sou muito espontânea. E eu achava que isso era defeito. Então, essa coisa de achar que é defeito, às vezes é e às vezes não é. Porque eu falava assim, gente do céu. Aí tem gente que falava assim, Jaque, eu gosto de você porque você é simples. E eu achava que isso era errado. E eu, como psicóloga, eu tinha que ser muito técnica, séria. E eu não sou. Então, Mirella, algo que eu achava que era defeito, na verdade, se tornou um diferencial meu. Então, por isso que eu gostaria que vocês lessem esse livro, A Coragem de Ser Imperfeita, porque a gente vai descobrir que existe muita coisa nesse autoconhecimento que às vezes a gente acha que é defeito e às vezes não, aquilo ali pelo contrário, às vezes a gente pode até sim estar usando de uma forma muito desregulada. Quiser pegar com tua Mas que existe sim esse tesouro, e esse tesouro, ele pode ser que é igual joia. Tem joia que a gente fala assim, não, toda joia é bonita. Ô, gente, né? Não, tem umas joias aí que eu acho horrorosa. Falta lapidar, né? Tem que lapidar. Então, quem quiser falar mais sobre pensamento negativo, eu mando individualmente, tá bom? Gente, olha, pode me chamar já que o vídeo do pensamento negativo e o livro pode ficar tranquila que eu vou mandar para todas as minhas listas. Gente, eu quero agradecer demais. A gente vai ter Masterclass só uma vez por mês, né? Porque é um tempo maior. E, ai, que bonitinha. Mirella, um beijo para você. Ela tá escrevendo aqui, gratidão. Beijo, fica com Deus. Gente, olha, vocês decidam. Vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas eu gostaria muito que a partir de hoje os seus olhos começassem a ver fora da armadura. Eu sei que no começo pode estranhar. Ai, Jaque, mas é esquisito demais, eu sei eu mesma. Ai, Jaque, mas dói. No começo pode até ser estranho, mas depois você vai se sentir tão livre na sua autenticidade, porque vai valer a pena. Eu acredito que a partir do momento que você decidir, virão novas possibilidades. Os seus olhos vão enxergar novas possibilidades. E vocês não serão conhecidas como mulheres inseguras, mas vocês serão conhecidas como mulheres que conquistam e mulheres que mantêm as suas conquistas. Um super beijo para você que está me assistindo do YouTube. Se inscreva aqui, ó, em algum lugar aqui. Se inscreva no nosso canal, curta se você gostou.
E eu quero mandar um beijo especial para Diana, para Michele, para Mirella, para Iesa, para Mel, para a Ana, que está aqui, para Vivi, para Milena, para Alessandra e para o restante do pessoal que também está assistindo aqui conosco. Beijo, meninas! E ó, eu vejo vocês na próxima Masterclass. Com certeza. Deus Se você perdeu quiser. alguma coisa, eu vou subir essa aula, tá bom? Pro YouTube. Tá bom. Beijo! Tchau. Diana! Oi, Daqui a pouco a gente se encontra, hein? com certeza. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Vivi, você também. E as restantes. Mel também. Eu também. Mel também. E depois a gente vai conversar mais lá no Instagram ao vivo, tá bom? Tá bom. Beijo, meninas! Beijo. Beijo. Tchau. Decidam, hein? Beijo!